Estamos de volta. Este é o tutorial número 15 de Introdução à Programação e nós realmente já aprendemos muita coisa nestes tutoriais. Entretanto, nos últimos dois já aprendemos sobre listas, que é uma coisa completamente nova, e sobre ciclos, neste caso o ciclo for each, que é um ciclo diferente do while, um ciclo muito utilizado na programação. Como eu tinha dito no tutorial anterior, listas são muito importantes para organizar informação. Neste caso, nós estamos a adicionar informação às listas só para imprimir esses números a seguir. Isto é só um pequeno exemplo de utilização de listas. Listas podem ser utilizadas para N coisas e são muito comuns. Eu não consigo parar de dizer isto. São extremamente comuns na programação, por isso habituem-se que vão ter, para quem queira aprender a programar, vai ter que utilizar muito as listas, vai ter que utilizar muito os ciclos. Os ciclos permitem fazer um conjunto de instruções para cada um dos elementos. Neste caso, não quer dizer que as instruções que fazemos aqui dentro afetem obrigatoriamente os elementos que nós estamos a operar, mas permite trabalhar com cada um dos elementos em específico. Nós aprendemos o for each e eu queria também ensinar o for. O for é ligeiramente diferente do for each. Vamos mostrar como é que funciona o for. O for tem uma declaração deste tipo. For int i igual a 0, i menor que mylist.count e mais faz isto. Ok, aqui eu adicionei várias coisas estranhas e vamos tentar perceber como é que funciona o for. Ok, o for tem três partes. Tem esta primeira parte, tem esta segunda parte e tem esta terceira parte. Para que é que serve cada uma destas partes? Esta primeira parte serve para declarar variáveis que eu vou utilizar dentro do corpo do for. Este corpo do for é exatamente igual a este corpo do for each, só que neste caso não tem instruções lá dentro. Ou seja, enquanto o for estiver em ciclo, estiver a repetir as suas instruções, ele vai executar este corpo. E estas variáveis que nós declaramos aqui, elas vão ser utilizadas apenas dentro do corpo do for. Só farão sentido aqui fora. E fora do corpo, se eu disser aqui o i, por exemplo, o i, ele não vai reconhecer, não vai me apresentar aqui o i como uma variável conhecida das variáveis que estão disponíveis na minha programação, no meu código. Ou seja, vou introduzir aqui um termo novo para além destes termos, que é o scope. O scope é digamos que a área onde variáveis e outro tipo de coisas fazem sentido. Neste caso, quando nós declaramos uma variável dentro do for, o scope dessa variável vai ser apenas dentro do corpo do for. E fora do for não vai ser conhecida a variável i que eu declarei aqui. Tipicamente declara-se a variável i porque é i_index. Nós podíamos chamar dar um nome completamente diferente à variável, podia ser index, por exemplo, mas aqui eu já não posso utilizar o i, tenho que dizer, ok, aqui também é um index e aqui também é index. Estamos a operar sobre a variável index. E o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer, olha, tu vais ter uma variável que se vai chamar index e instrução a instrução vais fazer index mais. Porque a instrução? Porque esta terceira parte do corpo do for é a parte que vai ser executada sempre que o ciclo chegar ao fim. Ou seja, ele primeiro inicializa, quando o for começa, ele vai buscar aqui a inicialização das variáveis todas que vai precisar. Depois vai ver esta parte aqui que eu já vou explicar a seguir, que no fundo é a condição de paragem. Se esta parte aqui não disser ao for para parar, ele entra e executa o corpo, e depois de executar o corpo vai fazer a instrução de finalização do for, que tipicamente aquilo que faz é incrementar é um termo que não sei se conhecem, é aumentar o index para o valor seguinte, ou seja, incrementar o valor para o valor seguinte. É exatamente o que esta instrução faz. É index mais. O que é index mais? É equivalente a dizer index mais igual a 1. Nós já conhecemos isto. Isto no fundo é equivalente a dizer index igual a index mais 1. Lembram-se disto?
que nós dissemos que havia uma forma resumida de dizer isto, que era mais igual a 1, que também é o equivalente a dizer index mais mais. Esta é uma forma muito resumida de incrementar um número, que é também uma operação muito comum na programação, é incrementar um número em um valor, ou seja, se ele começa no valor 0, no final do for, do corpo ter sido executado, ele vai aqui ao fim e vai executar o que estiver aqui. Neste caso está dito, olha, incrementa-me o index em um número. Se ele começa no 0, passa para o número 1. Se estiver no número 1, quando volta aqui, passa para o número 2 e por aí fora. Agora, finalmente aqui no meio, temos uma condição fundamental para o for, que é a condição de paragem. O que é que a condição de paragem faz? No fundo, é uma expressão, semelhante às expressões que nós já vimos anteriormente, de que, quando avaliadas, têm que dar um true ou false. E o que é esta expressão? É a expressão de condição de paragem, que basicamente, enquanto esta expressão for verdadeira, o for continua a executar o seu corpo. Quando esta expressão for falsa, o for termina a sua execução. Ou seja, eu sei que a minha lista tem um número de elementos e o número de elementos é obtido a partir do count. Reparem que eu novamente utilizei aqui o ponto para aceder a uma propriedade dessa lista. Há aqui montanhas de coisas que nós podemos utilizar da lista. Eu vou só utilizar o count porque é uma propriedade muito comum. Nós com o tempo vamos aprender a utilizar outras coisas que estão aqui. Reparem, temos aqui find, find all, for each, insert, min, max. Temos montes de coisas que podemos fazer com uma lista, obter informação de uma lista. Neste caso, queremos obter o número de elementos que essa lista tem, que é pelo count. E porque é que queremos esse número? Porque nós sabemos que temos uma coisa que é o index e sabemos que queremos atravessar todos os elementos da lista e então pomos o index a 0 e depois, instrução em instrução, vamos incrementar esse index. Então, se eu quiser ter um comportamento igual a este for each, faço o meu for assim e depois posso chegar aqui e fazer um console.writeLine. Ele não conhece aqui o number, mas conhece o mylist e vou-lhe passar o quê? Vou-lhe passar o index ao mylist. E isto faz sentido. Faz sentido porquê? Porque eu sei que a minha lista tem um conjunto de elementos. Eu sei que o for vai iterar sobre... Isto é o conceito de iterar, é um conceito novo que também vão-se habituar a ouvir-me dizer. Iterar, no fundo, é ir elemento a elemento dessa lista. Ele vai iterar sobre essa lista com base na posição do index. A posição do index começa no valor 0 e depois, iteração a iteração, ele vai imprimir no ecrã o valor de index, o valor da lista, aliás, vai imprimir o elemento correspondente à posição index dentro da nossa lista. Muita coisa ao mesmo tempo, bastante complicado de entender para quem não está habituado, mas acreditem, isto não é nada do outro mundo, é muita coisa ao mesmo tempo, mas daqui a pouco tempo vai começar a fazer tudo muito mais sentido do que está a fazer agora. Novamente, vamos reduzir aqui o tamanho do nosso programa, do nosso Visual Studio. Vamos pôr aqui ao lado a execução e vamos ver isto a funcionar. Aumentar isto ligeiramente para obter aqui o step into. Reparem, declarei o meu mylist, adicionei-lhe estes 5 elementos. Ele, a primeira coisa que faz é declarar as variáveis ao for e já estamos. Ele entra, viram como ele viu a expressão de condição de paragem e ele agora vai imprimir o quê? Vai imprimir o index 0, aliás, o conteúdo da lista que está na posição 0. Se eu chegar aqui ao immediate window e avaliar esta expressão, ele vai me dizer 100. Porquê? Porque corresponde ao primeiro elemento. Se eu continuar instrução em instrução, reparem como ele vai imprimindo aqui os valores da lista, elemento a elemento. Se eu for aqui agora ao for each, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento que teve o for.
Ok? Pronto, isto muito rapidamente, uma introdução ao for each e ao for. E vamos continuar a estudar estes ciclos e estas listas nos próximos tutoriais. Espero que estejam a gostar e espero continuar a acompanhar. Até já!